Então vamos ver, né, os gráficos do movimento uniforme, os gráficos do M1. Então vamos ver primeiro o gráfico da posição em função do tempo. Então como nós já vimos, né, a função horária da posição ela vai ter esse formato aqui, a posição igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, onde a posição inicial e a velocidade são valores fixos, valores constantes, né? E o que vai mudar aqui vai ser o tempo e a posição em si. Tá? Então, se nós analisarmos isso aqui nada mais é do que um polinômio de primeiro grau, que a gente estuda lá na matemática. Né? E nós já vimos o seguinte, que o gráfico de um polinômio de primeiro grau é uma reta inclinada. É uma reta inclinada. Então, nós vamos ter duas situações aqui. Olha. Se a velocidade for positiva, ó, velocidade maior que zero, é isso que significa esse símbolo aqui, velocidade maior que zero, então o gráfico vai ser crescente. Vamos ver como é que a gente faz esse esboço do gráfico. Primeiro nós vamos desenhar uma seta vertical aqui, que é o chamado eixo das ordenadas, onde vão ter os valores das posições do móvel. E depois nós vamos fazer uma seta na horizontal, que é o eixo das abscissas, onde nós vamos colocar os valores do tempo. Tá? Então, para cada valor de tempo, para cada instante, eu vou ter uma determinada posição. Ó, nesse instante T aqui, eu vou ter uma determinada posição S, que eu calculo usando essa equação aqui. Ó. Eu jogo o valor do tempo e eu vou calcular esse valor S. Tá? E aí, olha só, como a velocidade é positiva, então o gráfico é crescente. Ó, a linha reta inclinada e ele sobe, ó, ele vai para cima. Tá vendo? Isso aqui é a velocidade quando a velocidade é positiva. E o ponto onde esse gráfico encosta aqui no eixo das ordenadas, ou seja, o eixo das posições, ó, é justamente a posição inicial dele, é o S0, quando t é igual a zero. Tá? Então é assim que funciona. E aqui, olha só, a segunda situação é quando o gráfico é decrescente, a velocidade é negativa, ó, a inclinação da reta agora é assim, para cá. Tá vendo? Ela decresce, ó, conforme o tempo vai passando, ó, se eu pegar um instante bem aqui, a posição é grande. Conforme o tempo vai passando, o valor da posição vai diminuindo. Então, por isso que o gráfico é dito decrescente. Ó. E de novo, ó, esse ponto onde o gráfico encosta no eixo das ordenadas é justamente a posição inicial, esse valor que vem bem aqui. Nós vamos ver daqui a pouco lá em forma de exemplos. E o outro gráfico é o gráfico da velocidade em função do tempo, né, da função horária da velocidade. Então, como nós já vimos lá na frente, anteriormente, na verdade, a velocidade ela é constante. O que significa a velocidade constante? Que ela não vai mudar, ela vai ser sempre um único valor. Por exemplo, lá no nosso primeiro exemplo, a velocidade era 5 metros por segundo. Então, ela não muda, sempre vai ser aquele valor. Aí a gente diz que ela é uma constante. Então, o gráfico vai ser uma linha paralela ao eixo das abscissas, ou seja, paralela ao eixo do tempo. O que significa paralela? É que a reta, as linhas não vão se cruzar. É isso que é paralelo. Então, vamos lá. Se a velocidade for positiva, ou seja, maior que zero, a gente vai desenhar aqui novamente ó, o eixo das ordenadas. Só que no lugar aqui, olha, nós vamos colocar os valores das velocidades. E nós temos o eixo das abscissas, que é esse eixo horizontal, onde nós vamos ter os valores do tempo, é o t. Tá? Então, se a velocidade for maior que zero, positiva, essa velocidade, esse valor, tem que estar, o gráfico tem que estar acima, na parte de cima do eixo do tempo, ó, aqui em cima. Tá? Ela é positiva, acima do eixo do tempo, e paralela. O que significa? Essa linha não vai cruzar com essa, não vai encostar nela. Né? Elas são o quê? Elas não se cruzam, isso que significa paralelo. E se a velocidade for negativa, olha só, ela fica abaixo do eixo t. Ó, o eixo t está aqui, a velocidade vai ficar aqui embaixo, que ela vai ser negativa. Ok? Então é simples de fazer o gráfico da velocidade.